Boa noite! Estamos mais uma vez aqui no Sem Freio Talk Show. Eu sou o Ricardo Navarro e nós vamos começar com um tema que vai pegar você de jeito. Vai ser fantástico, vai ser uma entrevista super radical. Brasil Rural, Poder Central. Será que será a nova cara da política brasileira? Galera, nós vamos explorar hoje o agronegócio no Brasil, com quem vive verdadeiramente com a mão no arado. Nós vamos falar de política, nós vamos falar de agro, nós vamos falar de diversos assuntos que vai pegar você de jeito. Você que está aí na transmissão, divulga para quem não entrou ainda, chama a galera, vem curtir com a gente. O Sem Freio Talk Show hoje tá sensacional. Galera, vem conosco. Estamos aqui hoje com o nosso entrevistado, Maicon Tombini. O cara é empresário e agora, empresário do agronegócio, hein? E agora ele tá aí com uma empreitada de vir a deputado federal. Maicon Tombini, muito prazer em tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Prazer, boa noite a todos. Maicon Tombini, fala aí pra gente. Quem é o Maicon Tombini longe dos tratores e das negociações? Bom, o Maicon Tombini, eu sou jataiense, nasci em Jataí, sou cristão, casado com a Ana Menezes, tenho duas filhas, uma é a Cecília, com 9 anos de idade, e a outra está na barriga ainda, é a Bianca. E eu, durante o trajeto, com 15 anos de idade, eu fui para a fazenda ajudar meu pai nas lavouras, na parte de colheitadeira, tudo, e depois fui para o armazém de grãos. E deixei os estudos no momento, fui para a fazenda, depois retornei aos estudos, concluí os estudos, e desde então eu ajudo no grupo, que nosso é grupo familiar. Eu tomo conta da parte de armazéns, e durante o trajeto eu montei uma transportadora, depois virou construtora, e eu fico mais na parte e tomo conta das lavouras minha, particular, e ajudo de alguma forma que dá na parte jurídica alguma coisa ou outra. Que legal, muito bom. Maicon, o brasileiro ele sempre fala que o agro ele é o motor da economia. Na prática, o que isso significa para você e o que isso significou na sua trajetória? Você falou que desde os 15 anos, né, você já trabalha nesse setor, você já enfrenta as dificuldades que esse setor traz para a sua vida pessoal. Então, me fala, o que essa máxima que o motor da economia é o agronegócio, o que significa isso para você, para sua vida? O agronegócio, sem dúvida, não é só o motor, mas ele carrega o Brasil nas costas, de todas as formas, tanto na forma de empregos, diretos e indiretos, quanto na forma tributária e na forma de alimentos. Então, assim, o agro, para mim, eu vivo o agro, vamos dizer assim. Dependemos 100% do agro. Independente se a pessoa come carne ou não, se é vegano ou não, tudo depende do agro. Então, ele é muito importante para a economia do país, muito importante para o povo brasileiro, tanto na alimentação, nos impostos, a carga tributária, por exemplo. Desde da lavoura, do plantio, os caminhoneiros, do frete. Então, assim, a cadeia do agro em si, ele movimenta todo o Brasil de tudo. Então, não tem nem como falar, é muito amplo, muito né? amplo, muito isso. Abrangente. E dentro desse aspecto aí de trabalho, desses anos todos no agronegócio, qual foi a sua maior dificuldade que você chegou a enfrentar? As maiores dificuldades do produtor rural, em todos, primeiro é a burocracia em financiamentos, em liberações de créditos e renegociações. E o segundo, estradas rurais.
Por exemplo, hoje nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul os nossos irmãos, no caso de estado, né? Os gaúchos estão sofrendo com a querendo a securitização. E, infelizmente, estamos sendo mal assistidos. Por quê? Infelizmente, estão começando uma greve agora, eles precisam fazer a greve para chegar o que deveria ter chego antes para eles, que era o quê? Uma facilidade de renegociar suas dívidas, só isso. Eles não querem perdão de dívida, nada. Então, esse é um dos maiores problemas no agro. Porque realmente lá teve por causa da enchente, né? Muita gente perdeu suas lavouras, suas produções, né? Isso. Então talvez seja nesse sentido. Então hoje o governo ele não apoia a renegociação dessas dívidas. Não. Elas não existem de fato. De fato, assim, existem. Só que tem aquela dificuldade. Então, enquanto o produtor, infelizmente, não chega no limite do limite dele, não consegue renegociar. E quando renegocia, é com juros abusivos, que muitas das vezes não consegue até se pagar. Perfeito, perfeito. E falando aqui da nossa região, do Centro-Oeste, qual é a diferença do produtor rural aqui, do agronegócio, aqui da região Centro-Oeste, especificamente do Goiás, para as outras regiões do Brasil? O que o Centro-Oeste ele traz de importância, né? O Goiás em si traz de importância para as outras regiões do Brasil em relação ao agronegócio? Vamos falar assim, o Goiás é um dos maiores produtores, Goiás e Mato Grosso, né, o Centro-Oeste mas Goiás é um dos maiores produtores de soja. A minha cidade, Jataí, já foi a segunda maior produtora de milho do Brasil. Então, assim, é o fundamental, é o núcleo mesmo da agricultura no país. Seria o coração do agro? É o coração do agro. Seria a região Centro-Oeste. Que maravilha, né? É bom saber, né? Até para as outras regiões do Brasil que não conhecem o Centro-Oeste, saber que o Centro-Oeste ele tem essa capacidade agrícola, né? Isso. Que abastece o resto, a maioria das outras regiões aí do Brasil. Tem algumas verdades e algumas contradições que surgem, né, do agro, e uma delas é sobre os impactos ambientais. O que você acha disso? Realmente o agro está preparado para suprir essas questões ambientais em relação ao plantio, em relação ao uso de inseticidas, de produtos transgênicos? O que você poderia me falar sobre isso? Vamos lá. Na parte ambiental primeiro. Tem um livro eu esqueci o nome do autor, mas o livro é do Doutor Agro. Ele se identifica como Doutor Agro. Certo. Que fala justamente sobre isso. Sobre a questão da poluição ambiental, entre aspas. Por exemplo, no livro tem uns estudos, ele faz parte da Embrapa, tem uns estudos que falam que 1 hectare de soja, ou de milho, ou de qualquer planta que seja, de lavoura, durante o ciclo que ela fica, de 3 a 4 meses, vamos dizer assim, por ano, equivale a mais do que 1 hectare de mata virgem. Então, assim, por que é o agro que destrói? Por que é o agro que polui? Os tratores, etc e tal. Beleza, tem agricultores que fazem algum crime ambiental? Tem. Como qualquer outra profissão, tem. Mas não é o agro em si, não é a maior parte. Eu aposto que não dá 1% do agro. Essa questão, não precisa ir longe não. Agora, recentemente, teve uma notícia aí que o governo federal, o Lula, vendeu uma parte da Amazônia. Vendeu não, né? Negociou, vamos dizer assim. Privatizou para ter benefícios. Aí você vai conversar com as pessoas que é contra o desmatamento, você fala assim, mas em contrapartida vai vir retorno, não sei o quê. Tá, beleza, mas é a contrapartida do agro? O agro desmatou e plantou. E o alimento, que é a contrapartida, que é muito mais importante do que essas empresas de fora que tá vindo para cá. E aí? Qual foi a outra pergunta mesmo que você falou?
exatamente sobre essa questão dos ambientalistas, né? E sobre a utilização de produtos na lavoura, né? Para crescimento rápido. Certo. Questão de transgênicos e não transgênicos, eu falo que isso aí depende muito. Por exemplo, tem muitos... Aí vem aquela questão... eu vou plantar o convencional por causa que é mais saudável. Já parou para pensar que o convencional você usa muito mais defensivo agrícola do que o transgênico? Por exemplo, tem o milho transgênico que é resistente à lagarta. Então você vai usar menos... veneno para matar a lagarta. Isso. Menos veneno para a lagarta. E o outro já não é, então acaba usando um pouco mais. Então tem muitas conversas, vamos dizer assim, que é apenas é só conversa fiada por momento. Sim. São especulações, só especulações, né? De pessoas que realmente não conhecem, porque isso tudo ele tem que ser analisado através de uma ciência, de um estudo, de um impacto ambiental. E às vezes as pessoas que trazem esse conhecimento não têm essa E outra base. Questão também, por exemplo, o convencional, ele produz menos do que um transgênico. Aí você pega, vou dar exemplo assim, por exemplo, o convencional, o soja convencional na região nossa lá, produz aí 60 sacos por hectare, um exemplo. Enquanto o transgênico, 72, 75 e aí por diante. Então, produção muito maior, né? Muito maior, vai alimentar mais pessoas, vai usar menos, talvez usar menos área para alimentar mais pessoas. Sim. Então, tem que ver tudo isso aí. Tem que ter a evolução, né? Todas as coisas elas têm a sua evolução e talvez essa parte do transgênico ela seja uma evolução para benefício e não para malefício, né, da população. E quanto a projetos de sustentabilidade, o agro ele tem investido nisso? Com certeza. Assim, o que mais... O único problema dos investimentos do agro é o quê? É que o governo em si não dá o respaldo total para mais investimentos. Então, assim, a sustentabilidade. Você vai pegar um custeio agrícola, a troca de maquinário, investimento de maquinário, tudo. A questão as linhas de crédito demoram muito. Então, acaba que o produtor... às vezes acaba tirando do bolso quando tem, porque na maioria das vezes ele ganha, o ano que ele ganha bem, vamos dizer assim, ele tem que segurar porque tem 2, 3 anos ruins pela frente. Porque, na verdade, também é porque é sazonal, né? Isso. Pode ter um período que ele não vai ter uma boa produção. Isso. E se ele já gastar todo o dinheiro que ele ganhou anteriormente, ele não vai ter. E a questão, a agricultura em si é o mais... como é que eu vou te falar? A profissão mais difícil do mundo é o agronegócio. Por exemplo, qualquer outro comércio aí, você tem um comércio de venda, compra e venda e tal, depende de você e de cliente, beleza. O agro não. Depende de uma força maior, que é Deus. Então, o agricultor, ele tem que ter fé. Se ele não tiver fé, já começa errado. Exatamente. Então, assim, ele planta, aí tem a fé e a esperança que vai vir chuva certa, ou que não vai ser demais, ou que não vai faltar. E hoje em dia, assim, eu comento muito aqui com os meus amigos que antigamente você sabia a época que ia chover, e hoje em dia está bem diferente, né? Então, assim, no verão às vezes chove muito, e no inverno, às vezes, só faz frio. E acaba com a lavoura, né? Isso, verdade. Mas é isso, a gente tem que se preocupar. E como você falou, a fé ela vai ser o fundamento de todas as coisas. Outra questão são três aspectos comparativos. O grande produtor rural, o médio, o pequeno ou médio produtor rural e a agricultura familiar. Esses três eles podem conviver juntos e um subsidiar o outro, ou eles são totalmente desconexos? A agricultura familiar do médio e do grande é meio que desconexo. Mas, por exemplo, aí volto naquela questão do governo. Sim. Não sou contra o MST, vamos dizer assim. Eu sou contra a forma com que eles fazem, que é invadir terras e tomar terra.
Certo. Eu sou a favor de que o governo pegue as terras dele, que está de alguma forma ali, de leilão, de qualquer coisa, e divida ali, beleza. Porém, o que adianta você dividir a terra para alguém que já não tem condição de plantar, não vai ter condição de maquinário, então tem que ter a linha de crédito para esse tipo de pessoas também. Então não adianta pegar aqui 100 hectares, por exemplo, dividir em 10 famílias, sendo que as famílias ali não têm condição de plantar e colher. O que eles fazem? Acaba arrendando para o produtor do lado, que seja médio ou grande, e vivem de arrendo. Então qual o fundamento disso para aquela família? Praticamente só vai aumentar a renda. Sim. Mas o desejo que eles tinham, que era de ter a terra própria, produzir seu próprio alimento, eles mandar na sua terra o que eles iam produzir, não tem um respaldo nisso daí. A questão do grande produtor, do médio produtor. O médio produtor, eles andam juntos praticamente. A única diferença que tem é o produtor amigo do governo, vamos dizer assim. Perfeito. Seria, não vou citar nomes não, mas alguns ex-ministros e tal, Sim. que conseguem linhas de créditos muito mais fáceis, muito né? mais fáceis, com juros muito baixos e que todos os outros não conseguem. Quase que um monopólio, né? Um monopólio, na verdade é essa. E existe essa questão de usar um termo, máfia do agronegócio. Existe esses tipos assim, cartéis que dominam mais e não deixam as outras pessoas crescerem nesse setor? Seriam essas pessoas? Sim. Que não vou falar muito porque acaba aqui você pode falar, aqui é sem freio, né? Mas só não falar nome. Mas é isso. E eu acho que em todo grande negócio, principalmente no Brasil, a gente enfrenta essa dificuldade, né? Essa dificuldade de as pessoas que têm mais dinheiro ou têm mais conexões, né? Elas vão ter mais aberturas, né? E elas não vão olhar para aquelas outras pessoas ali embaixo, porque o objetivo é você ter o poder e você ter o dinheiro, né? Você ter mais recursos para garantir a sua subsistência e não a subsistência da população, do povo brasileiro. E falando em tecnologia no agronegócio, o que nós temos de novidade que tem sido inserido no agronegócio e que vai ser um benefício para a população? Bom, o que eu de tecnologia no agro, ser bem sincero com você, eu prefiro mais o tradicional. O tradicional, assim, eu não confio muito ainda. Sim. Porque, mas vamos falar assim, o que já tem tecnologia, questão dos pilotos automáticos, trabalhar o trator junto no mapa, o mesmo plantio, o pulverizador vai junto, o mesmo rastro, então tem isso aí. As outras tecnologias assim, que tá vindo, tudo, eu não estou acompanhando, porque não é minha área, não é mas meu perfil. Hoje em dia tem uma inserção muito grande, né? Tem inserção muito grande. Área de tecnologia, não só no maquinário, mas também na questão da plantação. Tem sim. Agora a questão de plantação, que nem o senhor comentou aí, tem uma semente nova que me falaram, eu não conhecia ainda, até foi o prefeito de Jataí, o Geneilton, que comentou sobre ela. Diz que a Embrapa está desenvolvendo uma semente nova de soja, que ela é resistente à seca para as regiões do Nordeste. Sertanejos ali, né? Ia ser essencial. Vai ser alta produtividade? Não vai, com certeza não vai. Mas tendo a resistência e tendo... Então, assim, tendo esses investimentos para conseguir aperfeiçoar nisso, é o importante. Legal, maravilha. A gente está aqui com Maicon Tombini nessa entrevista sensacional. E ele vem aí como um nome forte na política do Goiás, né? Enfrentando aí essa luta, porque é uma batalha gigantesca. E me fala, Maicon, você está cogitando se lançar deputado federal. Isso. E o que te motivou a você sair do agronegócio como empresário e enfrentar essa batalha para se tornar um deputado federal? O que mais me motivou foi necessidade de mudança. Que assim, nós, pessoas de bem, pessoas do agro,
é muito raro envolver em política, mas muito raro mesmo. E acaba que as outras pessoas tomam espaço. Pessoas às vezes boas, mas acaba se corrompendo no meio do caminho, ou pessoas já na intenção ruim. Então, assim, eu sempre gostei de política, sempre participei de forma indireta de várias políticas, várias eleições. E o que vem acontecendo no nosso país, eu me senti no dever de colocar meu nome à disposição para tentar fazer a diferença. Vou fazer a diferença? Espero que sim. Mas a gente sabe que, infelizmente, o sistema é grande. Então, assim, vou tentar lutar ao máximo para fazer a diferença e conseguir mudar devagarzinho esse nosso país. E numa projeção aí do futuro, você sendo eleito, quais as bandeiras aí que você está disposto a encarar? O agro, né, seria uma delas, obviamente, né? A infraestrutura, combate à burocracia, qual a linha que você de projetos que você vai defender inicialmente? Inicialmente, 2 projetos assim que eu pretendo defender é o agro e a questão dos autistas, que são os mais esquecidos nos projetos. Alguns, vamos ser bem sinceros, em épocas de eleição aparecem deputados de todos os lados e mandam emendas e tal, mas durante todo o restante do processo esquecem disso. E para esse tipo de situação, todo tanto de dinheiro que manda é pouco, infelizmente. Sim. Então, assim, eu quero desses dois, essas 2 bandeiras que eu quero levantar forte. Certo. E você consegue ver uma conexão entre essas 2 bandeiras, o agro, ou você vai realmente atuar com elas separadamente? Ou existem alguns projetos que envolvem o agronegócio, envolvem o campo, envolvem até a pecuária, que você pode agregar ao desenvolvimento dessas crianças, né, atípicas, que são os autistas? Os projetos vai ser individual, mas com certeza, sem falar de política, falando de produtor rural, dá para incluir isso. Os produtores rurais são os mais solícitos em ajuda. Então, assim, a maioria dos leilão beneficente é o produtor do um gado ali e está fazendo leilão. Então, dá para a gente fazer alguma coisa, dá para fazer algum projeto. Eu não vou te falar aqui agora qual projeto, sim, mas claro. Depois eu te explano mais ou menos. Maravilha, maravilha. E assim, você vai defender são 2 bandeiras que são muito fortes, né? Tanto para a questão de precisão, deles realmente precisarem, que o agronegócio ainda precisa, né? Inclusive é muito criticado, né? Muito polemizado no Brasil, e também a questão dos autistas, né? E como você falou, nada vai ser o suficiente. O máximo que você entregar vai ser o suficiente para poder suprir essas demandas, que são demandas, de certa forma, carentes. No caso do autismo das crianças atípicas, a questão da acessibilidade, a questão das escolas, da educação, né? E no agronegócio, esse fechamento, né, de portas em relação a financiamento, em relação a pegar mais crédito, a produzir, a aumentar a produtividade. E como é que você vai encarar isso politicamente? Como é que você pensa encarar? Porque realmente é polêmico e é uma situação, de certa forma, crítica para o Brasil. Sim. Pretendo conversar com o máximo, estando eleito, pretendo conversar com o máximo de deputados possíveis para a gente trabalhar junto e conseguir destravar isso aí. Certo. Hoje você tem um posicionamento de direita. Direita. Né? Hoje você é filiado a algum partido? Sou filiado ao PL. Você é filiado ao PL. Você, sendo deputado, e num cenário de que hoje, por exemplo, a gente tem um governo de esquerda, né, socialista, e nós temos aí a direita, o centro-direita e a direita, que não fazem muito bem aí essa questão eles não conseguem muito rebater a esquerda, né? Eles ficam brigando com outros argumentos.
E num cenário de que você seja eleito deputado federal e continue um governo de esquerda, você vai ser aberto a diálogo com o governo federal para poder fazer uma construção? Vamos lá, vamos deixar uma coisa bem clara. Diálogo é uma coisa, andar junto é outra. Perfeito. Então, assim, aberto a diálogo, sim, com todo mundo. Agora, andar junto, peraí, vamos lá. Projeto é bom? Tamo junto. Mas sabemos que da esquerda não tem nenhum projeto bom, vamos ser sinceros. Sim. E a questão de... Essa questão de, num próximo governo, você até me descredenciou agora, o próximo de esquerda, Deus me livre. A gente tem que pensar no pior, né? Mas quando viu o melhor... Você tá pensando no pior do pior. Mas quando viu o melhor, a gente fala, caramba! É desse jeito. Mas a gente precisa analisar todos os aspectos, né? Porque é uma demanda muito forte, inclusive, por exemplo, na área ruralista, no Congresso tem uma bancada muito forte. Não sei se com tanto conhecimento, né, e tanta vivência no agronegócio. E o que você acha que está faltando para ter um desenvolvimento melhor dentro dessa bancada ruralista? Organização. Eu acho que não deles, não estou aqui para falar de ninguém, mas eu falo assim, organização de todos eles para falar assim, vamos caminhar junto e tal. Por exemplo, nós falamos de direita e esquerda aqui. O erro maior da direita em si, eu me incluo nisso, é o que? É ser desorganizado. Por exemplo, vamos supor, nós dois aqui temos um problema. Em vez de nós sentarmos e resolver o problema, nós vamos debater na frente dos outros. Não estou falando em rede social, não. Pode ser até aqui na frente de outras pessoas. E a esquerda, nesse ponto, eles já são diferentes. Perfeito. Por mais que eles não... por exemplo, um candidato tem um projeto, o outro tem outro. Totalmente, cada um beneficiando uma pessoa diferente. Eles entendem que esse aqui está mais forte, os dois se alinham e caminham junto. Independente se o projeto é bom ou ruim. Eles são organizados nisso. A direita não. Tem a vaidade. Ah, não, o meu é melhor. Não, o meu é melhor. Não, peraí, vamos sentar todo mundo e falar assim, não, e aí? Vamos modificar isso aqui, juntar tudo, qual que é o melhor? Pega o melhor seu com o melhor meu, com o melhor do outro, junta tudo e põe para frente. Isso aí a gente vê realmente durante os anos, né, que os partidos de esquerda eles costumam ser mais unidos, sim, né? É aquela questão, quem vota na esquerda só vota na esquerda, não abre mão. Agora os partidos de direita não, eles ficam flutuando, né? Eu vou onde vai ser melhor para mim, e isso acaba criando uma segregação, né? E a gente, na verdade, os partidos de direita acabam perdendo porque não sabem andar juntos, né? Por exemplo, os eleitores da esquerda mesmo, não estou falando de Lula, porque tem eleitores que é do Lula, mas não é da esquerda, vamos dizer assim. Mas os da esquerda mesmo, eles pegam presidente, governador, senador, do começo ao fim, todos são alinhados com a esquerda. Os da direita não. Claro, não vai ter o da esquerda, mas eles vão para um mais ou menos, para o centro-direita, e não tem uma linha de pessoas. Por exemplo, não... vamos lá, vou pôr minha linha de raciocínio aqui. Presidente Bolsonaro, governador Wilder, senador, temos 2, Geyer e Vitor Hugo, os 2 de direita, são 2 votos, pronto. Deputado federal, fulano, Maico no caso, deputado estadual, fulano, de direita, às vezes não do PL, não é do PL, beleza, mas é do... Ele é de direita, então caminha com a direita, isso, sim, com o grupo, isso que tem que ver, que tem que analisar. Essa questão de partido é importante, mas é importante o quê? Você analisar o partido e o candidato. Sim. Não adianta nada falar assim, vou votar nele porque ele está no PL, beleza, mas vamos lá, ele é de direita? Não, ele era lá do tal partido e veio para cá, que era um centro-esquerda. Só por conveniência e oportunidade. Só por conveniência, isso. Aí não adianta votar no cara. Aí é melhor votar num que esteja no outro partido, mas que seja realmente de direita, a linha dele de pensamento, sim, seja de direita. Perfeito, perfeito. E em relação à visão aí para o futuro, onde é que você vê o Brasil rural daqui a 10 anos?
Com o governo esquerdo ou direita? São dois aspectos. Vamos falar dos dois, então. Vamos falar assim, com o governo de direita. Com o governo de direita eu vejo com bons olhos, muitos bons olhos mesmo, um crescimento gigantesco. Agora com o de esquerda eu não sei não se nós damos conta de mais 3 anos, 4 anos, não vamos falar nem 10. Tá difícil, Tá né? difícil. E principalmente tá difícil. a questão inflacionária aí, que tá Com pegando certeza. muito forte na questão Não- rural. Até a questão da exportação tá Isso. ficando prejudicada, né? E não precisa ir longe. Quantidade de recuperação judicial nesse ano. Só ver o tanto que aumentou. Esses dias eu vi um documentário. Você sabia que a cada 40 dias no Brasil um produtor rural suicida por conta de dívidas, de dificuldade? Eu não sabia desse dado, não. Então, assim, para você ver... Está muito mais sério do Tá que a gente muito imagina, mais certo né? que a gente imagina. Então, assim, você vê a questão, o tanto que tá grave para nós. É porque o único reflexo que a gente sente, nós cidadãos comuns, é o mercado, né? A gente vai no mercado, vê um arroz que ontem estava R$10, hoje está 40. Isso. Né? Então, isso daí ele acaba pesando muito, né, no orçamento, e o nosso salário ele não vai aumentar. Né? Agora o presidente da República ele falou que vai dar uma progressão aí de aumentos para o servidor público, não do alto escalão, mas do baixo e médio escalão, mas não vai conseguir atingir ao patamar de suprir a necessidade da compra do mês, né? Que tá ficando... A gente, às vezes eu fico até vendo assim que a gente vai acabar vivendo aquela época que a inflação ela realmente estourou o teto, e a gente, na verdade, aí é que veio a tradição de você fazer compras por mês, né? Isso. Que você, não, vou comprar aqui tudo no final do mês que eu tenho para comprar, porque eu não sei se amanhã a inflação vai estar alta, se o valor disso aqui vai aumentar muito. Então eu preciso gastar logo esse meu dinheirinho aqui para poder suprir as necessidades aqui da minha casa, né? E se você tivesse aí o poder hoje, não depois que foi eleito, de fazer uma lei que afeta aí o produtor rural, qual seria essa lei? Uma delas, né? Mas vamos falar assim... É uma principal que você vê que essa lei aqui é uma lei que eu tenho que emplacar hoje, agora, para mudar a situação que está acontecendo agora. Vamos falar assim, na área do gado. Uma delas que eu acho que deveria ter é o que? Acabar com o intermediador. O intermediador não é o corretor do gado, não. É o frigorífico. Não acabar com o frigorífico, mas dar a oportunidade do produtor ter o frigorífico dele, por exemplo, para bater uma cabeça, 2, 3, e ele vender direto pro açougue. Não adianta nada a arroba tá, vamos supor, vou arredondar alto, muito alto, R$300. A arroba ali vai pro frigorífico, aí... Quem mexe com gado sabe o problema que tem nesse transporte e tudo, e peso Sim. e tal. Ele vende para o mercado. Vamos falar assim, o preço médio ali sairia R$7 o quilo, vamos supor. Mas R$10 com frete e tudo. Mas no mercado estão vendendo a 40, 50. Mas não é culpa do mercado, não é culpa do açougue. Porque chegou ali já nesse preço. Então, no frigorífico já está indo muito caro. Então... tem uma máfia na parte de frigorífico. Sim. Isso eu estou falando só de frigorífico. Tá. Mas... Então, assim, para a gente entender aqui, essa quebra dessa intermediação seria o produtor ele negociar direto com o mercado? Isso, ele ter a fiscalização, tudo, mas ele ter o direito dele abrir um frigorífico dele ali. Hoje em dia não existe essa possibilidade. Deve ter 1 ou 2 aí, eu que falo tenha assim, o seu próprio frigorífico. Mas assim, é muito raro. Por exemplo, é muito burocrático. A burocracia é muito, mas muita mesmo, que acaba não compensando, não viabiliza o negócio. Então acaba o produtor vende ali por carga fechada para o frigorífico mesmo, porque é mais vantagem por conta de burocracia. E desburocratizando isso e dando a condição de ser mais fácil, dele poder, ou que seja um grupo de vizinhos, que um abatedor ele é um trem simples, é uma casa, um carneador ali, uma casinha simples e pronto, não é?
A questão que pega mais é a questão ambiental. Perfeito. Por exemplo, se abrir um frigorífico e pôr para funcionar um plano de frigorífico, você barra muito mais na ambiental do que em questão jurídica, outras questões jurídicas. Assim Assim. como a forma como vai abater o animal, Isso. essas questões assim, né? Isso. Aí vaso sanitário, questão de... Se o produtor já é obrigado a vacinar em febre amarela, etc e tal. Então, se ele já é obrigado, a nota já é travada caso ele não tenha dado as vacinas. As vacinas. Por que não ele poder já abater e vender direto para o mercado? Isso eu falando só de frigorífico, mas assim, Certo. você pega aí combustível, não tem nada a ver com o produtor rural, mas essa questão do combustível ter que sair ter que sair para distribuição, para depois para o posto. É, assim, que de certa forma não tem nada a ver em termos, né? Porque para você produzir o combustível, por exemplo, alguns você vai precisar da cana de açúcar, Isso, né? Que é uma produção rural para você poder levar, para fazer todo o processo de refinamento, né? O parte também é petróleo, não tem a ver mais, né? Você tem que juntar as duas coisas, Isso, né? e acaba diminuindo o preço, diminui para todo mundo, que vai ter um custo operacional mais barato, o alimento vai chegar mais barato no ponto final ali no mercado. Então, tudo isso dá para... Certo. E você acha que nessa questão, falando de transporte, você acha que as estradas, quer dizer, a gente sabe que as estradas elas não estão condicionadas, né? Nem todas as estradas estão condicionadas para fazer um transporte de caminhões pesadíssimos, né? Os asfaltos, eles são asfaltos que não tem uma aplicação de uma tecnologia, né, muito boa. Né? Porque a gente vê em outros países muito mais antigos que o Brasil, eles têm asfaltos que duram 20 anos, né? E também passa caminhão ali, também passam outros transportes mais pesados. Exatamente, o asfalto não estraga. Você acha que uma das alternativas para combater essa falta de viabilidade nas estradas seria a abertura de mais vias férreas para fazer o transporte de grãos, especificamente? Com certeza ajuda também, bastante. Mas essa questão de estradas, vou falar de Goiás. Infelizmente, nosso governador Ronaldo Caiado nos traiu o agronegócio. Aonde? Na minha cidade, Jataí. Ele foi lá na Campeira, que é uma festa tradicional, e lá, antes das eleições, ele falou: não vou taxar o agro. Logo depois de eleito, trouxe o Fundeinfra, que em tese é para melhoramento de estradas, de não sei o que e tal. Mas é uma taxação mascarada, né? Isso. Vai ser usado também na saúde, nisso, naquilo, beleza. Mas e cadê? Cadê esse dinheiro? Cadê essas estradas? Cadê a saúde? Já arrecadou aí, entre ano passado e esse ano, deve ter arrecadado em torno de uns 4 bilhões já, entre os 2 anos, se não foi mais. E a bancada ruralista no Goiás, ela já chegou até ele, já levou esse questionamento, já tentou debater sobre isso? Você tem conhecimento dessa Eu não tenho conhecimento disso, se já levaram ou não, mas assim, eu tô batendo nisso muito. E agora lá na região nossa tem um deputado estadual, que ele é até de outro partido, é o André do Prêmio. Através dele eu levei vários baixo-assinados pela população de lá, em algumas GOs, algumas coisas. Ele atendeu o pedido, ele levou na Goinfra e conseguiu já alguns destravamentos. Mas assim, eu estou falando só lá de Jataí, da minha região. E as outras cidades que eu não conheço? Sim. Os trajetos que eu não conheço. E assim, tá precisando dar uma olhada com mais cautela pro agro. Certo. E você já, nos locais onde você já passou aí nessa sua caminhada, que você já está fazendo essa caminhada aí para um futuro, para vir deputado federal, você tem se encontrado com essas outras pessoas, essas outras empresas que trabalham com agronegócio, que trabalham com pecuária? Você já levou esse questionamento? O que elas têm falado com você? Já. Todas as lideranças do agro que eu estou encontrando em outros municípios, os questionamentos deles praticamente são os mesmos. Estrada rural e linha de crédito. Então, assim, está sendo as maiores
reclamação do produtor rural. Tá sendo as maiores reclamações do produtor rural, tá sendo essas daí. E essa questão de, que nem linha férrea que você tinha comentado antes ali, é bom, é o excelente, mas tem que ter o governo que faz. Não adianta ficar a obra inacabada. Sim. Por exemplo, na nossa cidade lá tinha um anel viário que ficou travado por 12 anos e o Major Vitor Hugo, junto com o Tarcísio e junto com o Bolsonaro e os demais pessoal lá de Jataí, Sindicato Rural e demais pessoas, destravaram isso e no governo Bolsonaro ele conseguiu, com acho que 2 anos, ele concluiu. Para o agro, para nós do agro lá, era justamente o anel viário que precisava para os caminhões passar por fora da cidade. Que só o trajeto de passar dentro da cidade um caminhão carregado, lá estava durando em torno de 1h30. Então, é 1 hora só. Beleza, mas você pega 1 hora para ir, 1 hora para voltar, no final da produção dá muita diferença. Muita diferença. E nós estamos aqui, né, gente, com o Maicon Tombini, já estamos indo aí para o final do nosso programa, dessa conversa, desse bate-papo aqui, com muito conhecimento, né, muitas propostas novas, e isso nós esperamos que você, se tiver alguma curiosidade, comenta aí, tá? No nosso bate-papo, deixe sua pergunta que nós vamos responder. Se nós não conseguimos responder aqui ao vivo, nós responderemos logo em seguida, tá bom? Maicon, hoje em dia tem muitos jovens, principalmente aqui no Goiás, nas cidades do interior, que elas se interessam pelo agronegócio, em trabalhar no agronegócio. Qual o recado que você deixaria para ela, já que você tem essa experiência de ter começado aos 15 anos, né? Se elas quiserem ingressar no agronegócio, qual a melhor alternativa, qual a melhor porta de entrada? Bom, primeiramente tem que gostar, porque é muito, vamos falar assim, o trabalho é árduo. Tem os benefícios, tudo, graças a Deus, mas assim, tem que gostar muito para... A melhor porta de entrada é o quê? É conhecer o campo, conhecer como que faz, da onde que vem. Então, começando aí, já começa a gostar. Aí já começa... Primeiro tem que botar a mão no arado, né? De fato. Não pode só chegar e falar assim, não, eu quero ser só um administrador. Não, tem que começar de baixo. Tem que começar de baixo. Não adianta, por exemplo, chegar lá e falar assim, eu quero... Que nem alguns aí, quero dirigir um maquinário. Beleza, vamos lá, aprender a colher, passar veneno e tal. Mas e aí, na hora da revisão? Aí não quer pegar no pesado, aí não adianta. Só dirigir não adianta. Não é mole não, né? A pessoa só olha para quem já tá lá em cima, né? Fala assim, poxa, esse cara aqui ganhou muito dinheiro com agro, acho que eu quero trabalhar com agro, mas você só tem que começar mesmo. Pegando na areia, né? Na terra. É só desse jeito mesmo. Desse jeito. Ô, Maicon, agora pra gente terminar aqui, pra gente encerrar esse nosso episódio, eu queria que você falasse algumas palavras aí para as pessoas que estão nos ouvindo, né, para os nossos telespectadores, aí, nossos ouvintes, sobre o que você pretende aí nessa sua caminhada como deputado federal e deixar um recado para as pessoas também que se interessam em saber mais sobre o agro, né? Ter mais esse conhecimento, sabendo que o agro ele alimenta o nosso Brasil e algumas regiões do mundo, né? Você pode deixar esse recado aí pra gente? Bom, queria falar que minha intenção para entrar para deputado federal é justamente para tentar fazer um país melhor, tentar mudar essas leis e tentar de alguma forma tirar o fardo das pessoas, principalmente do produtor rural. Se vocês acharem que for de confiança, meu nome está à disposição. Quem quiser me conhecer para conversar um pouco, estou à disposição também. É só chamar no Instagram. É isso aí. Siga ele nas redes sociais. Como é que tá lá o Instagram? Maicon Tombini. Maicon Tombini, @Maicon Tombini. Depois a gente vai deixar aí na descrição. Segue ele lá, tá?
Façam as suas perguntas também, pode responder, falar no direct dele, que ele vai responder assim que possível, tá? Ou se não for ele, vai ser a assessoria, né? Ele tá muito aí na caminhada, às vezes não vai ter o tempo para poder responder, mas a assessoria vai responder e vocês vão ter aí a tirar as suas dúvidas, as dúvidas que forem necessárias. Galera, é isso aí. Muito obrigado aí pela audiência. Mais uma noite. Nós estamos terminando um programa Sem Freio Talk Show. Siga-nos nas redes sociais. Sem Freio, sem ponto freio, Talk Show. No Instagram e lá no YouTube, Sem Freio Talk Show, tudo junto. Segue o nosso canal, assistam os nossos outros episódios, curta, compartilhe e vem com a gente. Um abraço a todos, uma grande boa noite, um bom descanso. Valeu!